Hoje, 22 de outubro de 2020, o programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com o Museu Esportivo Devaney e a Universidade São Judas Campus Unimonte, entrevista Renata Azevedo. Renata, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Vamos começar desde o início mesmo. Seu local de nascimento, por favor, local e data. Bom, eu sou natural de Santos, 6 de março de 66. E o nome dos seus pais, por favor? Bom, meu pai é um grande incentivador do esporte, Henderson Azevedo, jogava basquete com o Dr. Milton Teixeira, depois gostava de pesca, pescava muito com ele na Praia do Góis, na Pouca Farinha, e depois os veleiros, né? Meus irmãos ainda velejam. E minha mãe, professora, pedagoga, né, da Prefeitura Municipal aqui da cidade de Santos, Nilza Assis de Carvalho. Que bairro que você passou a infância? Tudo na Ponta da Praia. Ponta da Praia. A vida inteira, vermelhinho da Ponta da Praia, então me criei no Internacional, tinha muita liberdade, fazia todos os esportes, né? E aí quando entrou a ginástica olímpica, Nádia Comaneci, a gente estava no balé ali, a gente já fazia as piruetas, e daí fui treinar no Carmo, com o professor Décio, que foi o pioneiro aqui em Santos, na ginástica olímpica, e hoje em dia tem outro nome, né? E aí depois ele trouxe uma profissional para trabalhar com a gente, que era uma campeã de São Paulo, mas ela era natural do Rio de Janeiro, que era a Vera Bianchi, que eu tenho contato até hoje. E então o Internacional me acolheu assim de uma forma brilhante, patinação com a professora Leonor Cash e o Herbert Torti, e balé com a Célia Del Papa, e os esportes com o Geraldinho Nakazato, vôlei, e atismo com o Paulinho. Então ali era o quintal da nossa casa, né? Eu lembro que uma época que você treinava com o pessoal do hóquei, não era? Quatro corridas. Aí você foi bem, porque depois disso que eu comentei, entrou a fase da adolescência, que a professora Vera Bianchi acabou indo cursar a faculdade no Rio de Janeiro, e eu comecei a fazer, fiquei um pouco assim, sem esporte, e comecei a fazer o treino físico do hóquei. Então eu era uma menina, eu sou meio miúda mesmo, e a gente fazia escadaria, corria, dava a volta ali no aquário, eram 10 voltas para cada lado, era uma coisa assim forte para a ocasião, e eu me sentia muito apta para fazer com os meninos e treinava. E aí depois eu voltei para a dança, né? Então tudo são fases, né? Então essa bem lembrada, eu tinha uns 10, 12 anos, eu era muito menina, mas adorava, assim, eu sempre gostei de esporte, mas eu gostava muito de ensinar. Eu prestava muita atenção como os professores conduziam os treinos, eu gostava disso, sempre gostei. Então esse professor, eu ia muito atrás do professor bom. Né? Então assim, o que me encantava mesmo era o treino, era a educação física. Aí voltei a dançar, aí já no Clube 15, né? Aí já larguei aqui a Ponta da Praia, fui trabalhar, fui dançar no Clube 15. Foi o primeiro grupo Psão, com a professora Zita e com a professora Paulina. A Terezinha, né? A Terezinha de Carvalho, que comandavam com maestria um grupo profissional chamado Grupo Psão, lá no Clube 15. E ali eu me profissionalizei e fui fazer faculdade de Educação Física. E aí depois, campeonatos. Escola, você estudou a vida inteira no Stella Maris. Aí depois fiz o Santista, né? Porque o Stella Maris não tinha colegial. Depois fiz aí foi passeando, 1 ano no Santista, depois 1 ano no Coração de Maria aqui, depois terminei no Colégio Objetivo. E lembranças de infância do bairro, bom, enfim, você ficava no clube o tempo inteiro? O tempo inteiro no clube, jogava muita queimada na rua, organizava festa junina, eu fazia eventos, eu cobrava R$1, sei lá, eu lá na casa de uma das amigas, com cortina, tipo um teatro mesmo. Eu adorava e brigava com todo mundo. Morava em casa? Morava, eu queria tudo perfeito, aí no meio do espetáculo eu parava tudo, começa de novo, mas aí o público tinha pago, então arrumava uma confusão. E muita brincadeira de bola, né, no colégio, na rua, e no clube eram práticas esportivas mesmo. Eu ia para o clube para treinar,
né? Mesmo patinação. Remava, chegou a remar, não? Muito, sandolim. Baleira. Baleira não tanto, porque eu era muito pequena, a baleira era de sandolim. Tinha uma prova muito legal, a gente descia, dava a volta, meu pai até, eu lembro, meu pai até como se fosse hoje, ele me explicando. A gente descia ali na frente do Inter, pegava o sandolim, tinha um pirulito ali, bem próximo às pedras. Não, era aqui, onde é em frente o Tertúlia. Era bem perto, a gente descia do Inter, tinha que dar a volta no pirulito e dava uma cambalhota, você tinha que cair no mar, fazer e voltar. E aí ganhava quem chegava primeiro. E as baleeiras levavam a gente até o alto mar para pescar. E mexia muito. E eu passava mal. Aí meu pai falava, olha para o horizonte, olha para o horizonte. Tomar ar, né? Para estabilizar um pouco. Muito legal. E a gente pescava, depois as baleeiras eram trazidas pelas catraias, né? Aí eles pesavam o que a gente pescava muito pouco, porque a gente, né? E aí meu pai, todo mundo é meio familiar. Eu lembro que nós ganhamos um sabonete de prêmio. Tem a foto. Tem foto. Legal. E seus 4 irmãos também, né? Velejavam. A minha família, sabe, todo mundo muito esportista. O meu irmão mais velho, tênis e atismo, né? O Pércio também, tênis e atismo. O Buda veleja até hoje, vai ter a Santos Rio que sai amanhã. Ele está no Rudá, está o Las Gael no barco dele. Sim, então, assim, o Buda adora. Aí tem o Ivan, que mais hóquei, né? Ele jogava mais hóquei. E meu pai também queria que eu jogasse hóquei. Mas aí eu me matriculei no balé sem ele saber. E chegou no Inter mesmo? Tudo no Inter. Com a Serra Del Papa. Aí chegou no fim do ano, o diretor social, que era ele, ia dar uma medalhinha, porque era o primeiro ano do balé. Aí quando ele me viu, ele nem sabia. Eu falei, mas eu te inscrevi no hóquei. Mudança. Mas você gostava de patinar também, então? Sim, a patinação era muito forte. Folias em revista, né? A gente viajava pelo estado inteiro, um programa artístico muito bom. O clube lançou patinadoras excepcionais, né? A Luciana, a Nádia, meninas que foram para fora do país e ainda lança, né? Ainda tem muita... E você começou bem menina, né? Eu lembro de você bem pequena patinando. Parece até que antes de andar eu já patinava. Eu comecei... sempre fui a mais novinha lá então essa parte artística eu sempre gostei, sabe? Da parte esportiva e também da parte artística. Aí você terminou o 2º grau e foi fazer educação física? Sim, eu queria mesmo era fisioterapia aqui na Dom Domênico, mas sabe, era muito complicado de entrar e acabei entrando aqui em Santos na educação física, que adorei. Na FEFES? Na FEFES, né? Com a Renata Viegas, o Rubinho Viegas também, que incentivavam muito o esporte, até hoje, né? A faculdade é um brinco. Sim. E acabei fazendo educação física e no 2º ano de educação física foi quando eu me tornei campeã de aeróbica. Porque que ano foi? Isso foi 88. Eu ganhei realmente em 87. Mas foi todo foi no final do ano, em 88 mesmo que a gente divulgou o esporte. Sim. Porque no primeiro ano eu já me interessei muito pelos cursos, vinham estrangeiros, vinham americanos. Porque assim, o americano inventou a aeróbica de competição. Ele tinha que divulgar. Então eles traziam campeões, eles davam cursos, eles faziam palestras, demonstrações, explicavam como era o campeonato, como é que ia, quais as exigências. E eu estava ligada porque no Guarujá teve uma aula aberta. E eu já tinha lido no jornal e eu fui lá ver a aeróbica, primeira aula aberta, que foi até ali nas Pitangeiras. Você estava na dança? Eu estava na dança. Esporte. Sim, um esporte não tinha nenhum, a dança já me encantava por si só, com grupos profissionais, eu já dançava em São Paulo, estava bem engrenada, mas gostava muito de ginástica, né? Porque eu também já dava aula de ginástica, porque quando eu entrei na faculdade, os meninos falavam, pô, a Renata nem está fazendo curso e já dá aula. Não, mas naquela época isso era permissivo, né? E fui para o Guarujá, assisti, gostei, passei o verão inteiro fazendo aula eram 2 eventos. Era o Verão Vivo da Band? Ainda não, era antes, foi antes. foi Ela antes. era dos anos 80.
Sim, então, mas o Verão Mas Vivo... foi mais para final dos anos 80. Sim, o Verão Vivo começou depois na Enseada, eu tô falando de Pitangueiras. Né, aquele canto lá, então, e eles davam umas aulas lá no hotel, também tinha um hotel que eles davam, então eu passei o verão inteiro de bicicleta, indo conhecer o que era aeróbica. Na sequência já vieram os estrangeiros, então eu peguei o movimento no começo, sabe? Peguei o negócio, eu já estava no primeiro ano da faculdade, aí no final do ano foi o campeonato, que é um capítulo à parte, né? Eu já dançava em São Paulo, dava aula, imagina. Eu estudava à noite, e eu dava aula em São Paulo às 7 da manhã. Nossa. Muitas vezes o elevador estava no meu andar. Eu era a última a chegar no prédio e a primeira a sair. Isso me dava um... Mas eu encarava, né? Até que a gente pegou uma baqueada, mas foram 15 anos trabalhando, aprendi muito. E mesmo para também... 15 anos nessa vida? Nossa. Eram terças e quintas, né? Sim, mas mesmo assim... É puxado, foi bem complicado, mas aprendi muito, né? São Paulo aqui do lado e tem muito para ensinar. E o campeonato foi no Clube Pinheiros. Você participou da organização desse campeonato? Não. Foi criado do nada, né? O primeiro, né? Eu sei te contar como é que foi. Um rapaz de uma academia muito importante em São Paulo tinha um projeto Conhecia Aeróbica, ele era um dos que estava no Guarujá, que era o Maurício Fernandes. O outro que estava no Guarujá também já era o Mauro Ghiseline, mas de uma forma mais assim, atlética, o Mauro Ghiseline da Companhia Atlética. Só que esse Maurício Fernandes, que tinha academia training, ele já queria trazer o campeonato, ele já viajou muito, conhecia, e ele juntou-se com o Valdir Soares, que é da Mecânica de Produções, que é a Fitness Brasil hoje em dia, que fez os eventos aqui em Santos por muitos anos, e o Valdir conseguiu o patrocínio, que era da Bliss, uma bebida. E eles, um veio com a parte técnica, outro veio com a parte comercial e lançaram a competição. E a competição aconteceu em várias cidades aqui, aliás, trouxe pessoas de todo o país, né? Eu lembro que eram 70 competidores na categoria individual. Bastante gente, tinha gente do Nordeste, quem estava antenado estava fazendo. Fez a seletiva no seu estado. Aqui em Santos a gente não teve, a seletiva foi em São Paulo. Então, alguns meses antes tiveram as seletivas e a final, eu acho que foi nessa época do ano, era outubro. E então teve um dia, esses 70 participando, aí selecionaram 12, aí nós fomos conversar com os estrangeiros, os jurados, que eram todos americanos. Então eles davam dicas, olha, está acontecendo isso com a sua rotina, você tem que melhorar aquilo. Eu lembro que a gente desceu para Santos, né? E a gente foi pro clube. Tava eu, o Biscardi, que é um querido, né? Que me ajudou muito na ocasião. Aí nós fomos pro clube, a gente alterou tudo que tinha que alterar, né? Na sala de balé mesmo, que era ali em cima do ginásio. Aí dia seguinte, acho que no dia seguinte teve as duplas, né? A gente não subiu, aí no outro dia a gente subiu para a final, que eram os 12. Então de manhã cedinho competiam os 12 e dali saíam 5. Então até, mais ou menos assim, aí eu sei que teve um momento lá que eles falaram, olha, agora todo mundo vai embora e vocês voltam à noite. Eu falei, pô, eu vou para onde? Né? Eu tinha acordado cedo, a sorte que eu já madrugava, né, com as aulas. Aí eu falei, mas eu vou para onde? Aí, pô, eu peguei umas cadeiras, sem brincadeira, umas cadeiras ali do clube, um canto, arrumei o Pinheiros é maravilhoso, né, dispensa comentário. Arrumei uma sala, peguei umas cadeiras, deitei, fiquei à tarde deitada numas cadeiras, cadeira dura mesmo. O povo foi embora, eu fiquei por ali, o Biscardi foi dar uma volta no clube, ali fiquei, depois arrumei um banheiro, tomei um banho e fui para a final, que era à noite. Nossa, você vê como as coisas são, né? E agora tem uma situação muito engraçada, porque, né, todo mundo com muito patrocínio, Santos, eu fui, sabe, eu tinha uma amiga que tinha um barco de pesca, que me deu a gasolina e a roupa. Vânia. Caiçara, né? Candidatura Caiçara. Bem por aí. Uma querida. E aí começou a competição, eram só 5 na categoria individual. E o Pinheiros lotado. Eu nunca achei, não sei como arrumaram tanto para assistir aquele troço lá. Muito bem organizado, lotado. E eu peguei muita simpatia. O público torceu por mim. Legal. Foi muito legal. Eu não sei, por eu ser desconhecida, não ser de uma capital, porque tinha um carioca, tinha
né, o pessoal paulistano. Então era... E também tinha um trabalho bom para apresentar também, né, de certa forma, né? Um trabalho, acho que... Técnica, né? Uma técnica boa. Aí apresentávamos os 5 e depois já sai... Eu estou um pouco assim, sem recordar, mas eu sei que entre eu me apresentar a primeira vez e a segunda vez, levaram os fisiculturistas, uns caras, porque enquanto os jurados davam nota, né? Então daqueles 5 lá, iam sair de certo 3 para reapresentar, uma coisa assim. E foram os meninos lá mostrar os músculos, que era muito coligado, né? O fisiculturismo, uma coisa na verdade, de séculos, não? Porque já na Grécia, né, já se cultuava a formosura, né, do porte atlético, né? Então, pegaram essa canja e eu fui a primeira. E o chão tava um sabão, porque eles passam óleo no corpo. E eu pisava aí, e eu não caí. E o público se levantou exigindo que eu me apresentasse de novo, que dava o meu nome. E eu estava satisfeita porque eu não tinha caído. Sim, realmente eu me segurei. Imagina, a gente tem garra, né? A gente jovem ainda aqui da cidade, a gente quer conquistar. A gente quer conquistar. Eu me sentia satisfeita porque eu não tinha caído. Simplesmente o povo. E aí que eu percebi que o fisiculturista passa um óleo para lustrar e ressaltar os músculos e nas poses agachadas, melecaram. Bom, aí eu já fiquei toda feliz, né? Aí realmente fiz mais uma apresentação bacana. E aí, quando eram 2 da manhã, me sagraram campeã. E isso foi muito individual feminino. E na ocasião era homens e mulheres juntos. Então não tinha diferença. E a mix pair, né, que era um casal. Isso aí foi no final do ano, foi muito bacana. Aí no ano seguinte a gente viajou. Já naquele ano fomos fazer parte do campeonato americano. Que hoje com a internet tem tudo, eu me vejo lá. Foi gravado em Nashville. Era lá já em estúdio, lá o campeonato era feito para TV. Então tinha apresentador, a gente passava uns 5 dias lá coreografando, como é que entra os participantes, a gente entrava também, tinham japoneses, canadenses, australianos, ingleses, os países que embarcaram com os Estados Unidos nesse novo modo de competir, né? Foi mundial, né? Um movimento mundial, né? Sim. Depois vieram as duplas, né? Sim, a gente já foi para os Estados Unidos, né, a dupla, né, que era a Patrícia e o Sinfrônio, e eu como individual. Aí depois de uns 2 anos é que entraram os trios também, porque lá também já tinha os trios. Aí entraram na competição de trio. Eu por vários anos fiquei como júri, árbitra oficial do campeonato, então viajei todos os estados aqui do Brasil, a gente fazia alguns... Argentina, alguma coisa tinha também, e dava muito curso fora, porque é assim, o americano ditava a regra, o brasileiro absorve muito rápido, e o europeu contratava o brasileiro para ir ministrar, o japonês fazia isso também, então eu fui muito para a França, Holanda, Inglaterra, países que acolhiam a gente, participei de feiras enormes em Paris, porque o fabricante inventou um step, então eu fazia step samba para divulgar o produto. Aí já entra a parte comercial, né, da minha trajetória, que aqui no país também, com marcas esportivas, o que eles queriam? Eles queriam divulgar a marca esportiva associada à saúde, beleza, vigor. Então aí entra a parte de coreógrafa, que eu fazia os espetáculos com as roupas, com os produtos, raquete, bolas. Quanto tempo você eu fiquei competindo e divulgando, né? Trabalhando. Competindo foram os 3 anos, porque boa pergunta. A premissa era de que a gente, quando campeã, uma vez não podia voltar a competir. E isso demorou uns 3 anos, porque a gente tinha um grande know-how e a função nossa era divulgar. E ser jurada do campeonato. Então, depois de uns 3 anos, que poderia voltar a competir. Para evitar ganhar todo ano. Ganhar todo ano, para ter aquela, né?
mexida e eu abri mais. Né? E lá nos Estados Unidos também era assim. Também o campeão não voltava. Só depois de um tempo é que começou a voltar. Acho até que depois do Mundial, que foi o primeiro também, que eu também fui, já foi em 90, que foi em San Diego. E a gente participou do qualifying e já foi lá. Então você vê, a gente saiu daqui sem saber se eu vou... Mas aí cheguei lá, consegui, peguei uma vaga, mas me senti muito mal, fiquei doente, lá estava muito frio, enfim, estava sozinha. Esse aspecto psicológico do atleta, de estar com uma equipe, é muito importante, ainda mais quando a gente é jovem. Né? É difícil, é difícil. Sem treinador, né? Sem treinador, nada. Era bem assim. E aí a gente... Mas assim, enquanto você não podia ser campeã, né, novamente, ou competir, você trabalhava, né? Sim, eu dava aula, né? Eu já tinha uma academia, já tinha montado a primeira academia que foi no BNH, porque eu trabalhei no SESC anos, aí eu montei no BNH, uma colega ia vender a sala para mudar de Santos, me ofereceu, eu juntei uns trocados lá e entrei. Mas ali fiquei um ano só, depois... E a dança foi me puxando, né? Porque trabalhar com criança realmente é uma paixão, né? Antes de começar minha carreira profissional, eu animava festa de criança. Lá no Heavy Metal. Heavy Metal. Cinema 1. Cinema 1, antiga Cinema 1. Então era Pantera Cor-de-Rosa, lá e dançava a tarde inteira. Então tinha muito contato, gostei muito de criança. Aí já com a academia, trabalhava com a ginástica, dava as aulas para crianças, né? E ia para São Paulo trabalhar com uma desses dois que montou o campeonato, já com essa parte de divulgar produto esportivo através de... Você fez várias feiras, né? Muita. Chamava Fashion Show, né? Bom, tem uma cidade na Folha. Bom, lançou produto, tecidos... Santa Constança, e Pênalti, Adidas, Nike, eu tô fazendo mexer, né? Puma, Feira do Pelé, a gente pegava assim, às vezes 4 estandes, feira de síndico, enfim, né? Máquinas de ginástica, né? A gente dançava em volta das máquinas, isso tudo eu aprendi quando eu ia pro Super Show em Atlanta, porque esse rapaz que é o Maurício Fernandes, que me deu essa possibilidade, nós íamos juntos para Super Show, ele ia batalhar patrocínios e eu levava uma câmera desse tamanho escondida para os estandes. Mas o Super Show maravilhoso, né? Eram 5 andares, uma coisa monstruosa. Então eu filmava alguma coisa que me interessava de lançamento de produto com dança. Né? Porque tinha de tudo, tinha com luta, tinha até com striptease. Esse negócio de striptease é engraçado, porque em Atlanta eu não vi, mas na França, quando eu fui lançar um step, no meu espetáculo tinham 4 russas que elas vinham lá e depois tiravam tudo, mas eram russas... Na Europa é mais... Não, artístico, negócio artístico, tudo muito artístico, umas moças miúdas assim, não era nada... Extensivo. Não, era uma coisa muito delicada. E o francês é muito aberto, né? Ele é muito cultural, outra cabeça. É diferente. Estou vendo, se quiser mostrar o... Quer que pegue? Então, é isso aqui. O que é o Step Samba? Então, esse é um cartaz de um curso que você deu na França, né? Sim, então, quando eu fui fazer eu fui para... Onde que é? Provence? Esse projeto é Provence, mas eu fui para Marseille, Sète, uma série de cidades na Côte d'Azur, um lugar muito legal. Samba com ginástica? Não, o que aconteceu ali? Eu fui contratada para lançar esse produto. Aí o francês me chamou, ele falou, olha, você vem, eu vou fazer uma agenda para você. Então ele organizou vários cursos para eu dar e tinha essa feira que eu falei, olha, vou montar uma coreografia de 10 minutos, step samba. Então eu colocava a música da Daniela Mercury, fiz aquela mixagem bacana, e dançava em cima do step 7 minutos ali. E ficou uma graça, né? Ficou muito bonito.
E aí depois, esse mesmo apresentação, eu dava nesse local, que era uma discoteca, que chamou muita gente. Aí depois eu dava uma aula de aeróbica, então eu fazia uma demonstração e depois dava uma aula de aeróbica. Aí depois em outras cidades, eu fiquei acho que 3 semanas lá com eles. Em outras cidades eu dava curso e às vezes dava para fazer demonstração, porque eles gostavam muito, né? Eles adoram samba. E nem era muito samba, eu colocava lambada, viu? Lambada. A lambada que eles adoram também, né? Estava na moda. Aí no ano seguinte eu já tinha academia, já organizava muitos eventos aqui em São Paulo. Aí eles me convidaram mais uma vez, aí na terceira vez, vim ficar 1 ano aqui. Aí eu falei, gente, a gente é agarrado essa cidade. Mas Santos é linda. Acho que Santos, por ser tão plana e linda, e o mar, e colado em São Paulo, né, que faz a gente progredir profissionalmente, não queria sair daqui. Não quis. Aí mandei um professor da academia. Tá lá até hoje. Não voltou mais. O Olair, um amigo, Olair Fonseca, um baita profissional. Ele se especializou em fitness, né? Que lá é outro, né, diferente. Aqui a gente faz educação física, lá não, se faz fitness. Ele conseguiu se graduar e ele está totalmente regularizado e trabalhando muito bem lá. E ficou. E ele é muito... E eu me vejo nele e ele se vê em mim. Então a gente se conversa, seria como eu tivesse ido e como seria ele tivesse ficado. Muito legal. Estava escrito isso. Mas meus alunos olham. Então aqui vou pegar só mais um. É que esse aqui acabou quebrando, né? Que também estava em quadro. Esse aqui também é uma outra situação em outra cidade. E já eu me apresentando lá na feira em Paris. Eles bateram uma foto. Então era eu dançando e o step do engenheiro que bolou e queria vender. É tudo um casamento, né? Fez uma... Foi criado nessa época o step. Exatamente. Só que o step... Tá aí até hoje. Só que era caro, né? Todo mundo tem dificuldade de comprar as coisas, de produtos de ginástica, de musculação. São produtos caros, né? Então o povo acaba criando, esse engenheiro criou e vendeu muito lá, né? E aí sim, aí... Tem uma revista Boa Forma, famosa na época também. Aqui então, Não é pouca coisa ser capa da Boa Forma. E olha, eu fiquei bem dolorida esse dia porque eu pulava, viu? Não tinha cama elástica naquela ocasião. Foram horas para Foram. E nessa época eu estava dando aula lá em Campos do Jordão. Eu lembro que era frio, era julho. Aí a gente trabalhava numa academia chamada... daqui a pouco eu vi o nome em São Paulo, lá na Rua Iaial, lá no Itaim Bibi, uma academia muito bacana. Overfit. A gente estava com um evento em Campos, aí o proprietário me trouxe para fazer as fotos, porque me chamaram. Essas coisas são tudo assim, né? Muito... Não, vem. Aí eu fui, pulei, fiquei tão dolorida que quando eu voltei para a cama eu não conseguia dar aula. Porque fiquei bem dolorida. E antes dessa daqui, eu fiz umas matérias com a Boa Forma também, tem outras matérias que eles também... Tem bastante material, né? Como não tinha internet, eles vinham aqui em Santos, ou então eu muitas vezes estava em São Paulo mesmo e ia, aí fazia muitas matérias com movimentos criativos. Foi uma onda muito boa, uma onda saudável, né? As pessoas buscavam, acho que foi o boom que mais atingiu o cidadão comum. A ginástica é para todos, né? Não necessariamente para quem está interessado em competir, e sim para ter uma saúde, um estilo de vida saudável, né? E você fez fisioterapia depois? Sim. Aí já, na sequência, depois da outra academia que eu montei, né, que já deu a terceira academia, eu voltei com aquele sonho, né, que estava sempre latente em mim. Porque antes de cursar aqui na FEFES, eu queria a fisioterapia. Aí no Unisanta, fui conhecer... O Unisanta lançou o curso de fisioterapia. E eu fui conhecer as dependências e fiquei maravilhada, né? Até hoje. Tem uma clínica fantástica para atender a população, né? De forma gratuita, né? A comunidade. Os profissionais maravilhosos, inclusive o Dr. Ivan Cheira era docente na Dom Domênico, foi convidado
para montar o curso e tá lá até hoje. O Portolês também, que é Você fez fisioterapia que ano? Desculpa. Eu terminei o curso em 2010, né? E fiz de uma forma brilhante. Olha, eu não faltei um dia, juro. Assim, a gente quando quer, né? Eu sou a fanática da fisioterapia, acho que... É a primeira faculdade que você queria fazer. Sim, eu fui resgatar, mas eu, assim, sabe, eu adorei o curso. Era do Canal 4, né? Do lado ali da academia. Eu ia de bicicleta, eu fui monitora de fisiologia, que durante os quatro anos iniciais, ao 5º ano já não dá, porque você já entra em estágio, né? Já não comporta, mas eu me virava com a academia, tinha uma empresa, dava muitas aulas, adoro estudar. Fisioterapia é um campo assim apaixonante, né? É engraçado que ninguém me conhece. Ainda ontem entrei numa... Ninguém conhece. Em curso de educação física e pilates, que é a minha praia hoje em dia, eu fui num curso no final do ano passado, a profissional dando lá a palestra, ela começou a olhar assim, você não é quem eu estou pensando. Aí eu falei, sou. Aí levantei, dei um abraço na Inélia Garcia, que é pioneira no pilates no país, né? Fantástica. Na ocasião ela ajudava a gente, bom, enfim, tudo. E eu entrei numa live ontem, aí o menino Fábio Saba, que é um fera na parte de gestão, né? Na parte de aderência de clientes, é uma outra concepção. Ele leu lá e falou, Renata Azevedo, aí começou a conversar no meio da live. Então, na parte da educação física, eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, porque participei daquele movimento inicial, né? Já na fisioterapia não, é um processo mais antigo, né? A fisioterapia já vem, né, num processo maior, né? Os franceses. Aí, enfim, adorei a fisioterapia. Terminando, fui fazer pilates, porque eu já tinha materiais de pilates, eu já acompanhava pilates nas feiras, né? Eu já vinha comprando materiais, já tinha uma sala, mas eu esperei me formar em fisioterapia e aí eu fiz um curso, né, com a Stott Pilates, que é uma empresa do Canadá. Fui terminar a graduação lá em Toronto e adorei porque essa linha é ministrada por uma fisioterapeuta. Então eu me interessava mais, né? E olha, fantástico. Hoje em dia o Pilates está atendendo muito. Bom, para todo mundo serve, mas a parte da terceira idade, o pessoal que quer o atendimento assim exclusivo. Hoje eu atendo um por vez. Então, assim, é tão bom poder chegar nesse... Porque eu sempre quis, né? Quem trabalha com fisioterapia quer dar o melhor. Porque não adianta, se você está com um problema, o teu problema não vai ser igual o do outro. Tem que ser personalizado. Tem que ser, eu chamo até de... Tem que olhar os exames da pessoa. Exato. O que toma de remédio, Isso, né? Isso. Se a pessoa... Até a parte psicológica, às vezes, está um pouco abalada, isso influencia muito. Então, assim, eu chamo até de personificado, porque eu mudo e faço um programa para aquele... Então, às vezes, domingo, eu fico muito tempo lá na clínica, elaborando, pensando nos pacientes que eu vou atender, quais os movimentos que eu posso, que eu não posso. Então, mudo tudo de lugar. Aí o pessoal chega e fala, você mudou tudo. Sim, porque eu penso o que vai acontecer, como vai ser, porque eu quero progredir com eles, né? Quero que eles tenham... E uma coisa interessante, atividade física não é que nem cabeleireiro. Você vai quando tem festa. Não, tem que ter uma rotina. E eu percebo muito que a pessoa, quando por algum motivo vai viajar, então ela volta dispersa, volta sem o comando neural. A pessoa até entende o que eu quero, mas o comando não chega. Porque isso tudo são vias que necessitam de treino. Tanto é que a gente anda, não precisa pensar. A gente cumprimenta o cidadão e... Então são essas tarefas com os movimentos também é dessa forma. Né? Tem uma memória, né? Exatamente, chama engrama motor, né? Chama engrama motor. Interessante. E hoje você está com a clínica, então, te toma mais tempo ou é tempo total? Olha, eu adoro a clínica. Eu estou lá com o Dr. Rubens Amaral. Legal. Né? O Dr. Rubens também é uma pessoa muito focada, muito interessada no... Ele é geneticista, né? Gosta de cuidar de gente, mas a formação dele é nefrologia. E eu gosto muito de estudar. Então, assim, eu dou aula, né? Eu ministro as minhas clínicas e estudo. Ainda ontem
mexendo lá, estava sentindo falta de uns livros, aí achei os livros, procurando a medalha. Não achou medalha? Não achei a medalha. Mas achou, Mas achou os livros. E fui até 1h30 da manhã lendo livros assim, ótimos, que tava sentindo falta. Eu mudei a biblioteca, mas eu encaixotei. Tem uns que a gente guarda, a medalha tá assim, tá tão bem guardada, só que eu não consigo achar. Guardou bem, né? Então, assim, a ginástica, hoje você é uma fisioterapeuta? Sim, assim. praticamente sim. Hoje eu sou uma fisioterapeuta, muito voltada ao cuidado e ao carinho. Porque as pessoas... Porque assim, mexer o corpo não é fácil, tá? O corpo, ele gosta de se encostar. Aprendam. Então você tem que estimular, você tem que contagiar, incitar o outro a se mexer, né? Então isso tudo tem um aspecto também psicológico e eu individualmente com os meus pacientes obtenho mais resultados. Aí me perguntam, é só idoso? Não, eu tenho atleta de tênis, né? Eu tenho estudante de medicina que trabalha comigo e lógico, esse jovem eu ponho de cabeça para baixo, eu tenho gerente de banco que vem de um dia estressado e você percebe, você tem que entender como é que o teu cliente chega, né? Às vezes a pessoa não tá legal, então você tem que rapidamente ter um plano B. É isso que eu faço nos domingos, quando eu monto tudo, eu já penso, eu fico pensando como é que eu posso ir por aqui, por ali, porque aquele momento, aquela sessão é única, né? A pessoa tem que valer, senão o cara não volta, né? E eu quero mais, eu tô com uma cartela boa de pacientes, pessoas às vezes com limitações, né? Pessoas às vezes sem limitações e a gente tem que estar estimulando cada um da sua maneira, né? Mas assim, São Paulo, hoje em dia, estou privilegiando mais ficar em Santos, porque eu gosto tanto daqui e tive que viajar tanto, né? Nossa, viajava, era todo fim de semana no aeroporto, né? E perdia voo, aí tinha que pôr no meu dinheiro o voo, porque não... Receber depois. Porque não, muitas vezes o voo que tinha era só de primeira classe. E a minha era, né? Eu tinha que pôr o dinheiro em cima e não via de volta. O contratante falava, o seu horário estava ali. Então, às vezes acontecia, aí eu via de primeira classe. Mas pagava, viu? Só que jogar o tostão em cima. E assim, a gente tem muito carinho. Hoje em dia já tem muita atividade na praia, né? Hoje em dia a gente tem... as pessoas gostam muito de uma coisa lúdica para fazer também, que também é muito válido, né? A gente tem uma cidade que propicia muito isso. Então a gente tem que ir caminhando conforme, né, as oportunidades vão aparecendo. E eu tive muita oportunidade de outra coisa importante que até é legal falar. Eu sempre quis ser isso. Mas você não fez outra... Não. Engraçado, né? E assim, hoje em dia eu me sinto mais pronta, sabe? Olha que eu dou aula, olha, eu comecei no Guarujá, eu lembro que eu dava aula no Inter, eu fazia balé no Inter e a Célia falou, tem uma academia que está abrindo no Guarujá, está precisando de uma professora. Fui de bicicleta. Eu tinha uma bicicletinha, né? Bom, tive várias, né? E até o Guarujá dava aula, comecei com 14 anos. Então você vê, a vida inteira, né? Pensando em quais exercícios usar, quais os melhores exercícios, porque você tem que otimizar, né? Não é chegar e jogar, tem que ter uma sequência, tem que otimizar. Então eu gosto de fazer valer a pena. Então eu comecei dando aula lá com 14. Hoje eu estou com 54 ainda estou dando aula e gosto muito. Mas é uma experiência que você adquire para a fisioterapia também, claro. Sim. Aliás, né, eu tenho um aluno que é da Petrobras, ele participou de outras aulas com outros profissionais, ele está comigo há um tempo, ele falou, como é que você constrói? Ele queria entender por que a minha aula era daquele jeito. Aí eu falei, é uma somatória. É uma somatória de tudo. Tem coisas que eu lembro da Zita, né? Tem coisas que eu lembro do professor Décio, que foi da Vera Bianchi, professora de ginástica olímpica, que é muito profissional, que eu tive um bom contato com ela. Da Rose Calheiros, em São Paulo, da Roseli Rodrigues. Então, é engraçado. E eu acho que o bom
do fisioterapeuta e do educador físico, né, do profissional de educação física, é a memória. Porque você tem que ter memória para estar, né, não escapando nada, né, nem da correção, nem do movimento que você quer e nem do que você já viveu. Então, às vezes, essa pergunta desse moço eu achei interessante, porque eu falei para ele, olha, é uma somatória e deve ser assim com todos os profissionais, né? Você vem trazendo a tua bagagem, né? E por isso que a gente vem construindo, e por isso que eu adorei encontrar com uma coleção de Sobota, estava perdido, coleção cara. Na internet a gente não acha tudo, né? Não. Tem livros que não tem. Mas é uma delícia. Não tem comparação. É uma delícia. Uma delícia. Estavam surrados, porque eu na fisioterapia usei muito. Sim. Mas há 10 anos que estavam guardadinhos ali. Aí quando eu... Devia certo dia estar junto com a medalha, eu fiquei tão encantada de achar a coleção que eu não procurei mais. A medalha aparece. Né? É uma experiência de atleta que você traz para a fisioterapia. Isso é muito interessante. Né? Só agrega. Não tem o que... Sim, e hoje em dia está muito valorizado, né? Atividade com a dança, com os idosos, mesmo o campeonato virtual de ginástica artística, eu acho muito legal. Foi uma sacada interessantíssima, porque tem um aspecto psicológico que a menina, quando faz a sequência dela, ela errou, faz de novo. Num campeonato isso não acontece. Por isso, então, que isso tudo vai mudando a cabeça desses jovens, né? Então, aquela batedeira que o coração vem pela boca, não está acontecendo. Mas, de certa forma, está se extraindo melhor, né? E ali pode-se realmente julgar a melhor rotina, a melhor apresentação. Então, muito interessante. Está acontecendo isso com dança também. Né? Mudou, né? Essa pandemia mudou. Coisas que vão ficar, né? Parece que sim. As lives vão cada vez mais comuns. Sim, é muito gostoso a gente poder absorver conteúdo, né? Produzir conteúdo. Eu montei muitas lives também, dei muitos exercícios, dicas de exercícios para o core, porque o Pilates, a função dele é a mobilização e o fortalecimento dessa região. Então, se na musculação você estica, puxa os braços, as pernas, mas essa região é ela que proporciona o potencial de um soco, o potencial de um chute, né? Você tem que estar... Então, esse conceito entrou em todos os esportes, né? Até a FIFA tem uma sequência de movimentos que são orientados, né? Para que os treinadores, os preparadores físicos se utilizem deles. Então, é importante pensar nessa região que é negligenciada pelo ser humano, né? Tanto é que a gente acumula, porque a gente negligencia. E não rebola porque não dá para rebolar. Não, tem que mexer. E eu penduro um pessoal lá, sentadinho, tem um suspensos, e o povo, eu falo assim, você tem que salvar o mundo, você tem que se mexer. Então, eu estou partindo do zero até esta musculatura central do corpo. Então, é todo esse aspecto que vai mudando, né? E com isso, o caminho da educação física, da fisioterapia, nem tanto, porque nós não fomos impedidos de trabalhar, né? Mesmo a pandemia, a gente continuou. As clínicas, a clínica teve toda a condição de continuar. A gente atende mesmo, né? Mas limpando tudo, com aquele tapetinho sanitizante na entrada. A gente já vê a temperatura dos nossos pacientes, todo mundo de máscara, mas o governo do estado liberou as clínicas o tempo inteiro. Então, agora é saúde pública. Complicado, né? E as pessoas sentem muita... A gente está notando que agora ficou todo mundo... Porque não foi só o confinamento, foi toda a tensão, né? Sim. Teve uma carga que libera hormônios do estresse que são deletérios, né, pro nosso organismo. Então, agora falando de coisa boa, né, eu gosto muito de correr na praia. É isso. Sempre gostei, fiz triatlon, né, a gente estava conversando sobre triatlon, o primeiro, o Núbio, Renatinha! Eu lembro, no início era biatlon, né? Sim. Já madruga ainda, depois aqui.
O Núbio começou a fazer o triatlo. Sim, e o primeiro olímpico também fiz, que eu nem era para fazer. Aí a equipe de um amigo, um atleta lá, uma menina, se lesionou. Ah, Renata, já pode entrar? Entrei, nem tinha treinado, mas concluí. Que era 3 de natação, 40 de bike, a gente até Cubatão, né? E depois a corrida, da Ponta da Praia, 10. E eu encarei, né? E nesse dia foi até engraçado que esse dia foi um dia de janeiro, acho que é aniversário da cidade. O Internacional é o aniversário da cidade. Internacional. E esse dia eu estava organizando apresentações no gramado do Santos. Nossa, eu vi isso também. Campeonato Paulista. Eu fiz o Campeonato Paulista inteiro, mas ali nem era o Campeonato Paulista, né? Era o meu Jumbo Eletro, eu consegui o patrocínio, eu já fazia com refresco Flash em São Paulo, e coloquei as meninas na vila, o presidente Marcelo Teixeira autorizou, o rapaz do som deu o som, eu consegui o dinheiro com o Jumbo Eletro, então eram 40 meninas espalhadas lá no gramado. E esse dia a gente teve ensaio, então depois do triatlon internacional, eu fiquei com as costas queimadas, porque a gente pedalando no sol, teve um ensaio geral, que até quem abriu as portas foi o Geraldinho Nakazato lá no tênis clube. Prestou... Meu Deus, depois do triatlon vai ensaiar no gramado. Não, ali a gente estava ensaiando, era um ensaio geral, era no ginásio do tênis. Mas na sequência já era o último ensaio. Mas haja pique, viu? E dali eu fiz vários outros aqui, mais esporádicos. E depois o Dr. Farah me contratou para fazer 44 jogos do Campeonato Paulista. Estado inteiro. De 97. Era a loucura. Era Presidente Prudente, porque tinha aquela coisa de voltar com as famílias para os estádios. Isso, né? Então ele colocava shows, ele colocava a gente, tinha um esquilo. Até uma amiga que ela ficava sempre dentro do esquilo. Eles chamavam de esquilo, mas era o Serelepe. E a gente... Era um esquilo? Parecia um esquilinho. Era como se fosse um esquilo e tal. E a gente... Às vezes eram 2 jogos ao mesmo tempo. Morumbi e Presidente Prudente. Araçatuba. Então foram... Foi. Longe, a gente dividia... Muitas vezes a gente fazia triangular. Né? A gente saía... Ao mesmo tempo, né? Ia Ribeirão Preto... lá de cima já ia Presidente Prudente, ou então pegava aqui Araras, Limeira, era quem tava, né? Era o Paulistão na época. Era o Paulistão. E a gente fazia os jogos com shows. Então, dançava na abertura, dançava no meio, dançava com a artista. Olha, a gente tá contando... Não, tem que ter, né? Mas acho até que eu tenho um colega que é o professor Tácito, o professor Dilmar, me chamavam de Duracell. Mas acho que era mais a necessidade, a vontade de realizar, né? Eu acho tão bonito isso quando eu vejo um jovem, né, que faz, que acontece, que organiza, que sabe, que tem ideias. Acho que é isso aí, né? E a gente fez campeonato de aeróbica na discoteca Loft. Isso quando eu fui campeã, até foi no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Mas eu trabalhei tanto. Acho que foi em ano de 88 aquilo. Aí eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar bastante pelo jeito, viu? A minha carreira vai ser construída com estudo e trabalho, né? E assim... E uma bela carreira. Ah, obrigada! Eu agradeço a oportunidade, né? Alguma coisa que a gente não tenha perguntado que você queira? Olha, né, a família, né? Eu tenho um primo muito querido que também sempre me ajudou, que é o Márcio Barbuí, ele... É um cara... ele é uma pessoa que tem visão, ele é muito antenado, né? E sempre me dando uma força, sabe? Vai para São Paulo e sempre meio que trilhando, né? É uma pessoa muito antenada. Então, gosto muito de ouvi-lo, de absorver o conteúdo que ele... Não é sempre, mas a gente quando se encontra em festas de família, né? Então, é uma pessoa que me ajuda muito. Hoje em dia... Eu estou casada com o Fernando Bonavides, que é uma pessoa também que é muito dedicada, né? Ele é advogado e também arquiteto, então ele, como eu, tem 2 profissões e vai tocando. Ele foi presidente do Conselho, né, Deliberativo do Santos, então ele também se empenhou muito, fez assim, né, que foi a gestão passada, antes do Marcelo.
Então, a gente está muito envolvido com o esporte. Ele gosta de fazer voo livre. Então, Você faz também? Nunca! Dupla? Ele não me tira do chão. Olha, eu sou tão feliz aqui, mas eu sou feliz mesmo, com o pezinho no chão. O pezinho no chão. E ele gosta de voar, e às vezes eu tenho que resgatar, porque combina-se de parar aqui, mas o vento parou lá. Aí você tem que ir lá buscar a pessoa, né? Como é que vai ser? Aí você vai na ponta da praia, na madrugada. Mas é bem sério o negócio, não pode bobear não, que lá no ar... Então assim, então eu gosto de velejar. Meu irmão Anderson Azevedo, que mora lá na Suíça já há 35 anos, veleja. Ele é um cara que vai a fundo, então ele tirou uma carta náutica que permite que ele atravesse oceanos. Olha. Então assim, acho que tá, né? Isso tudo vem muito da genética, né? Meu pai, Anderson Azevedo, um querido, foi homenageado ano passado, lá na Pouca Farinha, do lado do Inter, fizeram uma homenagem. Ele foi diretor da Náutica, foi diretor do hockey, diretor social do Tem o Marreco, campeão brasileiro. Meu primo, de Marreco, hockey. campeão brasileiro de hockey. Meu, Marreco é uma fera, né? Uma fera. O Inter, O Inter era... Nossa, era muito bacana aqueles campeonatos. Recebia pessoas da Europa, né? Da América do Sul. Vinha de Portugal. A Argentina sai a briga, os melhores jogos eram com os argentinos. É verdade, sempre saiu uma briga. Mas se não tiver briga, não tem. Para trazer o Marreco para entrevista, não tem jeito. Mas ele tem vergonha? Vergonha. Eu vou... Ele falou tá enrolando a gente. Ele só quer se vier com o Zé Guedes, mas o Zé Guedes também tem vergonha, então tá um... eu vou dar uma ligada pro Marreco. A gente vai conseguir. Porque o Marreco tem muita história para contar. Ele jogou em Sertãozinho. Na época que o rock... Nossa, mas eu tô insistindo. Luciano do Vale, né? Deu uma... Sim, uma turbinada. E eu treinava com esses meninos, né? Fazia o treinamento do hockey e era com o Marreco. O Fábio Huck já era da natação, mas fazia também. O Claudinho, que joga até hoje fora do país. O Bill, os meninos, enfim... Todo mundo no preparo ali. Eram outras... Era a base da seleção, o Inter, uma das bases. Sim. Goleiro, acho que era daqui. Eu lembro que era muito forte. E assim, velejar é uma paixão, né? Então, assim, às vezes tem regatas que tem que colocar a mulher no barco. Tem muitas meninas que velejam barcos grandes. E aí eles me chamam para eu... Mas eu gosto mesmo de barco pequeno. Eu gosto mesmo do Hobbycat. Ainda pretendo ter um Hobbycat 14, que é bem difícil, ninguém curte, se usa mais o 16, mas ainda quero, né? Deixo estacionadinho ali no clube, que Santos é muito bom para velejar, né? Santos é um lugar bacana. Tem as facilidades, né? E fora os clubes co-irmãos, né? Que é o Yacht Clube de Santo Amaro, que velejei muito lá. Até pouco tempo corri um paulista com o Buda lá, de pinguim. Não, de pinguim não, de laser, de snipe. Pinguim foi a nossa categoria escola, né? De snipe, até muito característico lá, porque lá tem bancos de areia, então você tá velejando... A represa. A bolina encrenca... Tá vendo nada. Exatamente, você não tá... E lá tem vento, aqui o vento acaba, né? Lá não, você veleja... Não acaba o vento, não acaba, você pode velejar, treinar até 6 da tarde, 7 da noite, e o legal é que não tem que lavar o barco, né? O pessoal lava. Não por isso, porque lá é represa, lá é água doce. Não tem sal. Não tem sal. O sal é que... E o Clube Paulistano em São Paulo, o Pinheiros, o Tietê, então o próprio Palmeiras, com o hockey, meu pai era diretor de hockey, eu ia muito em jogos com o time de hockey daqui. Então assim, nossa, não tinha como ser diferente. Olha, eu agradeço porque gosto de ensinar. Então, acho que é bom que a gente, passa, perpetua. Então, acho que não tinha como ser diferente, nunca pensei. Às vezes você fala, quero fazer mais uma faculdade, porque a gente gosta, né? A gente pensa. Mas eu penso, não, porque eu gosto mesmo do exercício. Eu gosto da terapêutica pelo movimento, porque tem a ver, né? Então, é todo um conjunto. Então, tem que ter com a mente sadia, o corpo sã, né? E as práticas sociais e profissionais sadias também. Então, eu gosto do movimento. Então, a fisioterapia cumprimentou muito, agradeço muito Santa Cecília, a família Teixeira, sim, me acolheu muito quando eu escolhi fazer a fisioterapia lá, um curso de qualidade mesmo,
né? E na ocasião da educação física também, né? O Rubinho Viegas, a Renata, também grandes incentivadores. Foi uma ocasião que eu me tornei campeã dentro da faculdade. E a gente fazia os festivais do SESC, né? E a gente... Móvel, né? E depois o Móvel saiu, o SESC continuou. Era o Festival SESC de Dança. E motivou muito, né, as academias, a gente ficou uma turma muito bacana, todo mundo levava muito a sério. E foi muito bom, porque o SESC é uma estrutura linda, né? Então, enquanto percorri todos os SESCs aqui também da região, São Carlos, enfim, várias outras cidades, eu fui muito grata ao SESC também, que dá oportunidade, né, para você dar uma aula aqui. Sabe quando a gente está na chuva, né, a gente se molha, mas a gente não quer se molhar muito. E a gente quer continuar e a gente se sente valorizado, né? Eu acho que é importante isso. Uma vez eu estava num congresso lá no Ortocenter, eu não estava dando aula, não, estava como, né, estava pagando ali para estar no congresso. Aí me pediram uma opinião, eu falei, olha, o atleta, o jovem, ele tem que ter um apoio. E eu já estava mais moça, quantas meninas eu coloco a grana mesmo, batalho para ter evento, porque a menina, para mantê-la ali, né? Não escapa, né? Se não escapa, exatamente. E uma época que as pessoas achavam que, não sei, que atleta não comia, né? Não precisa pagar nada. Sim, hoje em dia a coisa já está mais estabelecida, mais profissional. Até para o meu campeonato mundial, o primeiro que eu participei, que foi em San Diego, eu ia para conseguir a passagem, eu ia participar de um programa do Silvio Santos. Minha mãe me inscreveu. Tinha um programa lá que eu nunca nem tinha assistido depois. Tinha um programa que você tinha que subir em escada. Era um programa muito louco lá, que você tinha que ser meio ativo para fazer. E eles te davam o teu objetivo. E até um mês, eu treinando para ir para o Mundial, estava prestes a vender o carro para poder ir. Não tinha dinheiro da passagem, não tinha nada estabelecido ainda, mas tocando fé, treinando e montando a rotina, tal, organizando a roupa, tudo. E quando que, uns 30 dias antes, uma academia chamada Via Brasil ia inaugurar em São Paulo, me chamou, nem tá aqui a foto, mas eu tenho foto com eles também, me chamou, me deu, eu lembro, $3.000, eu lembro da cifra. Eu lembro da cifra. E aí, depois disso, o Silvio Santos, né, a produção me procurou para fazer o programa. Eu falei, olha, já consegui. Aí que eu fui ver o programa, eu falei, mãe... Renata, assim, não tinha como. Então, até isso. Aí fui sozinha e fui, aí conseguimos lá o hotel, porque nem internet a gente tinha, hoje em dia em reserva. Foi tudo assim... foi tudo tão dinâmico, era tudo que dava tudo certo. Não sei nem como. Mas é Deus, né? Deus na causa, e a gente está contribuindo, retribuindo, estando aqui com vocês e estando com os meus clientes, meus alunos, né, meus pacientes hoje em dia. Eu acho que é com muito carinho, sabe? Acho que é por aí, é acolher. Eu sempre, né, nas minhas orações, peço que eu tenha esse dom de acolher, porque eu sei que o exercício vai fazer bem, né? Que a pessoa às vezes não está, mas sai melhor. Sai melhor do que entrou, com certeza. Legal, Renata. Fundação Arquivo e Memória de Santos, Centro de Memória Esportiva Museu Devaney, da Universidade de São Judas, Campus Unimonte, agradece o seu depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima.